Olá, chicos! Espero que todos vocês estejam bem e que já já a gente possa voltar à nossa rotina. Vamos continuar por aqui. E essa nossa aula vai ser sobre uma revisão de tudo que nós vimos nesse primeiro bimestre, nessa primeira unidade. Então, vamos lá, chicos. Vamos começar com os verbos regulares em presente de subjuntivo. Conjugação de verbo regular é bem mais tranquila que os verbos irregulares. Temos algumas regras para conjugar esses verbos que são regulares. Lembrando a vocês que quando falamos de um modo subjuntivo, estamos falando de algo que é hipotético, que indica dúvidas, que pode ou não acontecer. E nós vamos conjugar esses verbos regulares com o que na frente, certo? Esse que indica essa probabilidade, que as coisas podem ou não acontecer. Eu tenho aí o verbo hablar. Então, a terminação dos verbos de primeira conjugação são as mesmas do verbo hablar. Então, que yo hable, que tú hables, que él, ella, usted hable. Que nosotros hablemos, que vosotros habléis, que ellos, ellas, ustedes hablen. A terminação para os verbos de segunda e terceira conjugação são as mesmas. Então, eu coloquei o verbo comer de segunda conjugação e conjugamos da seguinte forma: que yo coma, que tu comas, que él coma, que nosotros comamos, que vosotros comais e que ellos comam. A mesma terminação que é para esse verbo comer vai ser para o verbo partir. Que yo parta, que tu partas, que él parta. Que nosotros partamos, que vosotros partais e que ellos partam. Então, os verbos regulares seguem essas regras. Se terminar em AR, nós vamos tirar esse AR e acrescentar a terminação desse verbo. Se terminar em ER e IR, nós vamos ter a mesma terminação para essas duas conjugações, certo? Passamos, então, para os verbos que são irregulares no modo subjuntivo, né? No presente do subjuntivo. Coloquei esses porque nas nossas atividades e no nosso livro, eles estão bem presentes. Existem outros? Existem, mas eu dei preferência a esses que vocês estão vendo nos slides. Professora, como é que eu vou saber que um verbo é irregular? É muita leitura, tem que ser muita leitura e muita prática, porque não existe uma fórmula mágica para que a gente tenha como aprender os verbos que são irregulares. São vários, então eu não gosto de dizer que é para a gente decorar. Então, a gente precisa memorizar esses verbos, tá? O verbo cair, descer, haber, hacer, ir, oír, poner, saber, salir, ser, tener, traer e venir. São irregulares? São. E a gente precisa memorizá-los, certo? Quando forem conjugar, observar, procurar saber se esse verbo realmente ele é irregular ou não, tá? Existe a irregularidade gramatical por conta de cacofonia, que a pronúncia pode não ficar adequada. Então, por isso que existe a irregularidade também em alguns verbos, tá? Passando, chicos, nós vamos ter os heterossemânticos, que falamos tanto, né, em nossas aulas e que é o nosso MAPREI, faz parte do nosso MAPREI, que posteriormente vou falar sobre isso, tá? Os heterossemânticos são palavras que têm a grafia parecida ou que são as mesmas entre português e espanhol e têm significados totalmente diferentes. Podemos chamá-los de heterossemânticos, falsos amigos ou falsos cognatos. Então, coloquei aí, não se engane. Maestro é professor, rato é um momento, vaso é copo, cometa, pipa, pastel significa bolo em português, salada significa salgado em português, rico significa gostoso em português. Passei para vocês uma tabela que tinha várias palavras que eram heterossemânticos, até por ordem alfabética. Então, preciso que vocês estudem por ali também. Temos no livro, temos no caderno. Então, vamos ter como assimilar esse conteúdo tranquilamente, certo? Sei que são muitas palavras, mas a gente consegue
vocabulário é uma questão de leitura. A gente precisa ler bastante para associar essas palavras aos seus significados, tá? Próximo assunto foi os heterogenéricos. Estudamos, sim, e vimos que heterogenéricos são palavras que possuem gêneros diferentes, têm o mesmo significado, mas são gêneros diferentes em português e em espanhol. Por exemplo, uma palavra que é masculina em espanhol, quando traduzida para o português, ela vai ser feminina e vice-versa. Tenho aí el coraje, el carruaje, el chantaje, e quando nós traduzimos essa palavra para o português, ela é feminina e em espanhol masculina e vice-versa. As palavras que terminam em ARE, AJE, em espanhol elas sempre serão masculinas e quando são traduzidas para o português, elas serão sempre femininas. As palavras que terminam em umbre, não está aí no slide, mas eu vou falar a vocês, que terminam em umbre, UMBRE, elas são sempre femininas em espanhol, quando traduzidas, elas serão masculinas em português. La costumbre, quando traduzimos, o costume. Então, fiquem atentos e saibam essa definição do que são as palavras heterogenéricas. Palavras heterogenéricas ou los heterogenéricos são palavras que possuem gêneros diferentes em português e em espanhol. O significado é o mesmo, mas o gênero é diferente. Ok, chicos? Las prendas de vestir, como eu falei, vocabulário é uma questão de leitura e associação. Quando você olha para um determinado objeto ou uma determinada peça de roupa, você precisa olhá-la e dizer, ali em espanhol significa isso, ali em inglês, por exemplo, significa aquilo. Então, isso são associações, e isso é para que você lembre. Não adianta a gente ficar aqui repetindo várias vezes a mesma palavra. Nós vamos decorar e não aprender. O nosso intuito é que a gente aprenda. Então, no livro de vocês tem as prendas de vestir, nós discutimos sobre isso, falamos de moda na adolescência e o quanto isso é significativo para a gente. Então, deem uma lida, estudem bastante as prendas de vestir que tem aí no livro de vocês, nessa primeira unidade. Coloquei só algumas ali para que a gente possa relembrar. Tem bolso, corbata, que é gravata, bufanda, que é cachecol, jaqueta, camisa, vestido, traje, que é o terno, tacón, que é o salto alto, sapatos, que são sapatos, gafas de sol, que são os óculos de sol. Então, tem muita coisa para a gente ver que nós vimos e muita coisa para estudar. Vimos também as comidas, coloquei a pirâmide para representar, porque no livro da gente tem uma pirâmide também, só que nós vimos isso separadamente, o que significa a nomenclatura de cada uma dessas comidas. Então, vimos separado verduras, carnes, pão, pan, cereais, dulces. Então, no livro de vocês também traz essa questão do vocabulário, para que a gente não se estenda tanto aqui nesses slides, tá certo? Passando mais uma questão de vocabulário, as partes da casa, vimos não somente as partes da casa, como os objetos que estão dentro dessas partes da casa. Então, la cocina tem os seus objetos, la sala, seus objetos, la habitación, que é o quarto, seus objetos, el baño também. Então, é importante, como tem um vocabulário muito vasto, muito grande, que vocês peguem realmente por partes e vão tentando assimilar esse conteúdo e esse vocabulário, tá? E por último, nosso último assunto foi la apócope. E la apócope nós já tínhamos visto no 8º ano e estamos revendo no 9º ano. Apócope é a pérdida de la última letra ou sílaba de uma palavra. Essa última letra ou essa sílaba, ela vai sumir diante de algumas regras. Vamos lá para essas regras. A apócope, ela acontece com algumas palavras, não são todas. E essas palavras vão sofrer essa perda diante de um substantivo que está no masculino e está no singular. Algumas palavras vai sofrer apócope diante de substantivos que são femininos ou masculinos e estão também no singular. No livro de vocês tem a tabela com todas essas
essas palavras. Buen dia. Los lunes tengo que sonreír así. Por que ali tem buen e não bueno dia? Porque dia é um substantivo masculino e está no singular. E bueno é uma dessas palavras que sofre apócope. Então fica buen, perde a letra O e vai ficar buen. Buen dia. Se estivesse ali no plural dias, seria buenos dias normal. Certo, pessoal? Trouxe alguns exemplos. Algumas palavras que sofrem apócope diante de substantivos que são masculinos e estão no singular. Uno, bueno, malo, primeiro, terceiro, alguno, ninguno. Lembrando que algum e nenhum, ele vai sofrer a perca de uma letra, mas vai ganhar um acento. Então, prestem atenção quando estiverem também resolvendo questões de apócope. A apócope, ela acontece diante de substantivos masculinos que estão no singular, com essas palavras que estão no slide. Existe a palavra grande, que aí vai sofrer apócope, vai perder a sílaba, DE, e ela vai sofrer apócope diante de palavras que são femininas ou masculinas, tá certo? No livro e no caderno de vocês tem mais dessas regras, e aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Fiquem com Deus, um grande beijo e até já já.